Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o capim aqui na base da nossa árvore. Nesse vídeo nós vamos usar umas cores parecidas com aquelas que a gente usou nas folhas. Então vamos usar o branco de titânio, o amarelo ocre, o verde inglês claro, o verde Vessi e o marrom Van Dyck. Agora eu vou fazer as misturas aqui pra gente fazer os tons do capim. Por que eu não uso o verde puro assim, do jeitinho que ele saiu da bisnaga? Porque assim ele fica um pouco artificial, então parece um verde plástico. Para deixar ele um pouco mais natural, eu misturo com o amarelo ocre. Então vamos fazer aqui pelo menos 4 tons de verde. Eu gosto de deixar um tom mais de verde pistache ou um verde azeitona, eu acho que ele é mais natural do que esse verde muito vivo, do jeitinho que sai da bisnaga. Ó, assim já tá bem melhor. Ao invés do amarelo ocre, se você não tiver ele, você pode usar o laranja, pode usar o vermelho também, pouquinha quantidade. Ele também dá esse efeito, ele ajuda a escurecer o verde e também ajuda a deixar ele um pouco mais natural. Aqui eu vou fazer uma cor igual a essa, só que um pouco mais clara. Vou colocar um pouco do branco. Agora eu vou fazer os dois tons mais escuros aqui. Vou pegar o verde Vessi, um pouco desse, o verde inglês claro e o amarelo ocre. E agora o verde mais escuro de todos. Eu vou usar o verde Vessi com o marrom Van Dyck. Poderia usar o vermelho também nesse caso. Aqui, então temos nossos 4 tons de verde. Agora vamos pintar. Eu coloquei aqui em cada tom de verde uma gotinha de óleo de linhaça, para ele ficar mais molinho. Então a gente vai começar preenchendo o fundo aqui que já tá seco, né? Esse fundo que eu fiz primeiro. Então vamos passar mais uma mão de verde aqui, ajeitar a cor debaixo do tronco. E eu vou te ensinar como que vai fazer a pincelada para dar o aspecto de capim. Então, vamos começar imaginando que aqui próximo da raiz da árvore, ela fica com um pouco mais de terra acumulada, né? Pode até fazer com bastante vegetação, mas o meu aqui, eu quero colocar um pouquinho de terra aqui debaixo. Então, eu vou pegar um pouquinho só desse marrom Van Dyck e misturar aqui com o amarelo ocre. Só um pouquinho. Vou passar debaixo da árvore para criar um chão. Aqui em volta eu já vou começar a trazer um pouco do verde. Eu vou pegar esse verde aqui, ó, com pincel sujo mesmo, não precisa limpar, porque eu quero esse amarronzado por enquanto. Agora eu vou pegar o terceiro verde que a gente fez aqui e colocar aqui em volta. Agora a gente já vai começar a colocar um pouquinho de capim ali pra cima. Vou começar por esse lado aqui e pelo tom mais claro. Agora o segredo tá no jeito que a gente pega a tinta com o pincel. Eu vou usar esse pincel aqui, ó, ele é novo, por isso que ele é bem fechadinho. E na hora de pegar a tinta, eu vou passar ele de um lado assim, ó, e do outro. Então a cerda dele, olha, fica bem fechadinha. Nada de bater assim, ó, pra pegar a tinta, porque daí ela, às vezes, ela abre a cerda e não dá certo. Na hora de fazer o capim, ele fica todo espetado. Então tem que pegar assim, ó, com paciência, arrumar a cerda. Às vezes o pincel já tá um pouquinho mais gasto, então ele precisa disso aqui pra fechar a cerda direitinho, ó. Precisa olhar e ver se ele tá bem fechadinho. Na hora de pintar ali, eu gosto sempre de apoiar em alguma área, por isso que esse fundo aqui é bom que esteja seco. Essa área do tronco, do céu. Eu vou apoiar o meu dedinho, pode apoiar a mão inteira também se você quiser, pode colocar a tela no colo. E eu vou fazer usando o pincel de comprido, olha. E
tomar cuidado também para observar se você não tá tombando muito o pincel. Então a direção do cabo dele importa. Se ele tá muito deitado na tela, se ele tá muito para baixo, muito para cima. O meu tá quase reto com a tela. Ó, se precisar de mais tinta, pega daquele jeito, ó, arruma a cerda dele e deixa ele bem fechadinho. Se essa primeira camada não ficar muito fininha, às vezes o pincel não tá muito novo, né? Ela acaba ficando meio grossa. Não tem problema, que a gente vai fazer um mais fino ainda. E aqui, ó, eu faço um capim cruzando com o outro. O que é importante tomar cuidado aqui é não fazer aquele capinzinho que parece um pé de galinha. Você faz, tipo, um pra cá e um pra cá, ó. Aí tem gente que enche de 3 fiapinhos assim, ó. Aí fica tudo, parece um monte de pé de galinha carimbada, assim, um monte de pegada. E aí assim não, ó. Então se a gente fizer esse daqui, ó, pode fazer um cruzando pra cá, pode fazer outro mais alto, olha. Indo pra lá, outro aqui no meio. Ó, bem aleatório, cada um pra um lado. Um pouquinho mais deitado, caindo pra lá. Então presta bastante atenção nisso, nada de pé de galinha, matinho tudo arrumadinho, nada disso. Agora eu já fiz o capim mais claro, vou pegar a cor um pouquinho mais escura, então vou descer um tom da cor, ó. A gente tava nessa, agora a gente vai pra essa. A mesma coisa. Continua fazendo o capim ali, ó. Essa parte de arrumar a direção do capim é meio chatinha no começo. Às vezes você pode se esforçar aí, na hora que você vê tá tudo organizado, você não conseguiu fazer bagunçado, mas é questão de ir treinar mesmo, fazer aleatório, se desprender da organização aqui na hora de pintar, para poder bagunçar o capim. Aqui, ó, tá vendo que o pincel começou a abrir? Eu comecei a usar ele, começou a abrir um pouquinho, já tá ficando bem mais grosso. Então vai lá, arruma a cerda de novo com a tinta, né? Passa de um lado pro outro. E volta lá com a cerda fininha. Olha a diferença. Agora, antes de começar com as cores mais escuras, eu vou voltar para esse daqui. Arruma a cerda de novo, vou tirar o excesso de tinta aqui. Arruma a cerda dele de um lado e do outro de novo, olha lá. E agora a gente vai cobrir como se fosse essa raiz dessa grama de cima. A gente vai fazer outra camada por baixo, olha. Cobrindo aquela de cima. E vai descendo, ó. A camada de baixo sempre cobre a raiz da de cima. E toma cuidado aqui também para não criar um matinho tudo assim, ó, tudo certinho um do ladinho do outro, ó. Assim de jeito nenhum, tá? Então, ó, todo bagunçado, ó. Olha lá a diferença. Cada um de um tamanho, um pra cima, um pra baixo, um meio deitado, um em pé. Ó, um bem curtinho, outro mais longo. E eu tô usando meu pincel bem de frente com a tela, nada de usar ele deitado pra lá, pra cá, nada disso, sempre bem de frente. Aqui eu tirei um pouquinho do zoom pra você entender melhor o que eu quero dizer com o pincel de frente, ó. Ele tá assim, ó, bem de frente com a tela, ó. Não tô com ele virado pra baixo, tipo assim, nem pra cima, nem pro lado. Tem gente que pinta assim, ó, que eu já vi. Vai tentar fazer tudo, vai fazer assim, ó. Olha como é que fica grosso. Então, vira o pincel de frente. Agora sim eu vou pra esse verde mais escuro aqui, a terceira cor que a gente fez. Arruma a cerda do pincel. E eu vou colocar alguns capins mais escuros aqui no meio. Agora eu vou usar esse pincel aqui, que é o pincel filete de pelo longo. Ele é dessa marca aqui, ó, mas existem outras marcas também. Gosto desse número, tudo certinho aqui.
você quiser comprar desse. Mas existem outras marcas que são boas também. O importante é o pelo dele ser macio, né? Esse daqui é de pelo sintético, mas ele é macio e é bem longo. Então, ó, comparando ele... Olha, ele comparado com o pincel zero normal. Então, o pelo dele tem que ser bem longo para dar esse efeito. E a tinta, eu vou diluir ela, ó, diluir essas duas quase a ponto de escorrer. Então, deixa eu mexer aqui para você ver como é que ela tá, ó. Olha lá, tá quase escorrendo, tá bem molinha mesmo. Pode deixar até um pouco mais mole do que isso. Então, você pode amolecer com óleo de linhaça ou com o próprio diluente, né, água rasa. E esse pincel aqui, ó, quando a gente compra ele é mais larguinho, ó. Ele tem bastante pelo. Às vezes eu até corto um pouco, se você olhar aqui na base dele, ó, tem um pouco de pelo cortado, que eu gosto de deixar ele mais fino ainda. Porque aqui onde eu moro é difícil de encontrar esse mesmo pincel mais fino, né, com menos pelos aqui. Então eu acabo cortando para deixar ele bem fininho, mas talvez você encontre mais fino que esse já pronto. E na hora de pegar a tinta ali, ó, eu vou passar o pelo todo dele, ó, não pego só na pontinha, eu pego nele todo. Ó, dá uma viradinha para organizar a tinta, olha como que ele fica. Tomar cuidado na hora de pegar ali, ó, para não fazer isso, ó, ele fica grosso. Então sempre dá uma viradinha nele. Ó, pra arrumar, fica bem fininho. Então, ó, eu encosto ele na tela. Pode apoiar o dedinho aqui no céu, onde tá seco. Apoia ali e puxa. Ele faz um fio bem fininho. Se a sua tinta não estiver deslizando, é porque ela tá grossa. Então, você tem que amolecer mais um pouquinho. E esse aqui não precisa fazer muito capim alto assim, só alguns. Agora eu vou fazer ele aqui na base da árvore, perto da raiz. Pra ficar um pouquinho em cima da raiz, olha. Se você achar melhor deixar o fundo secar, né, esse capim que a gente fez com o outro pincel, deixar ele secar para depois vir com esse por cima, pode deixar secar, não precisa fazer com o fundo molhado. Eu amoleci essa mais escura agora também e vou fazer um pouquinho de capim com ela. Esse lado aqui, imagina que aqui é o lado da sombra, porque olha o lado mais escuro do tronco da árvore. Então a gente pode colocar mais capim escuro desse lado. E lembra de fazer aleatório, um para cada direção, um de cada tamanho. Pode fazer um pouco mais grosso, um pouco mais fino. Prontinho. Olha como que ficou o capim. Com aquele pincel fininho, a gente consegue fazer ele bem compridinho. E olha como cada um é virado para um lado, cada um tem um comprimento. Você consegue ver o efeito daquele pincel mais grosso lá no fundo, olha. Nos capinhos um pouquinho mais largos. Agora, esse pincel fininho, você só tem que tomar cuidado aqui, ó. Onde vai começar a pincelada. Tá vendo que esses capins mais pequenininhos aqui, ele tem tipo uma bolinha de tinta acumulada no começo? Isso tem que tomar cuidado quando usar o pincel filete. Esse fininho aqui. Porque às vezes na hora de começar ele fica essa bolinha no início. Mas por acaso isso acontecer, não tem problema, olha. A gente pode vir com o pincel zero e desmanchar essa bolinha. Não pode ficar muitas, né? Porque daí fica difícil ficar arrumando. Mas ó, de início, a primeira vez que você fizer, provavelmente vai ficar algumas. Mas olha lá, vai desmanchando ela, vai arrumando. Se precisar, apaga, faz de novo, vai treinando. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar nos comentários.
e até a próxima!